transbordando da bênção, da presença do Senhor. Fomos muito ministrados na palavra, no louvor, no testemunho, né? Em tudo Deus trouxe algo poderoso para nós. E no domingo não foi diferente, né? Na nossa celebração de Yom Kippur, o dia do perdão, né? Isso é algo assim também muito especial para nós. E Pastor Rubens nos ensinou uma palavra, ele nos deu as dicas e as regras para nós protegermos o nosso coração, né? E não ter que ficar toda hora pedindo perdão, porque cai no mesmo erro. Então foi algo tremendo que Deus também trouxe para a nossa história. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que era para eu ter ministrado no Imersão, mas Deus conduziu a nossa reunião do Imersão de uma maneira tão poderosa, que depois da ministração do Aislan não tinha mais o que falar. Qualquer coisa que colocasse a mais ali era desperdício, porque realmente Deus trouxe um mover muito especial para nós. Mas eu quero compartilhar com vocês algo assim que Deus falou muito ao meu coração. Nós estamos na série Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E essa palavra, né, esse decreto profético para o mês de outubro, é um decreto que veio de Israel para nós. Esse decreto, Deus não revelou para mim, Deus revelou para os organizadores da festa de tabernáculos em Israel. E nós, todos os anos, nós seguimos o mesmo tema, né, que nasce lá. E falando sobre o Espírito Santo, nós entendemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É só o Espírito Santo que convence alguém. Ontem aqui na escola de crescimento, eu estava ministrando aqui os alunos sobre aconselhamento. Foi muito legal a nossa aula de ontem, porque eu estava explicando isso. Olha, nós podemos falar de Jesus, podemos aconselhar as pessoas, mas nós não podemos e não devemos forçar ninguém a nada, porque quem convence a pessoa é o Espírito Santo. E falando sobre o Espírito Santo, Deus me trouxe assim ao coração, me fez lembrar daquele texto de Ezequiel, né, que fala, Ezequiel não, Jeremias, que ele fala assim, é Jeremias ou Ezequiel? Vai à casa do oleiro agora? Jeremias, isso mesmo. Falou para ele, desce à casa do oleiro e observa o oleiro preparando o vaso, fazendo o vaso. E aí a gente vê as várias fases do vaso, que eu não vou falar aqui sobre isso. Mas a última fase, qual é? É a do fogo, pastor Renan. Depois que já separou o barro, já tirou as pedrinhas, né, que ele já formou e tudo mais, por último, é o fogo. E o fogo é o que vai fazer o quê? Ele vai selar aquele barro, ele vai endurecer o barro, ele vai cozinhar, né, aquele barro, para que ele fique rígido, forte e que ele não se quebre, que ele esteja preparado para a função que ele vai exercer, que é ser um vaso. Que pode ser um vaso para colocar dentro dele o óleo da unção, pode ser um vaso para colocar flores, enfim, a função daquele vaso só vai acontecer a partir do fogo que vem sobre ele. E quando eu pensei no fogo, eu comecei a pesquisar. E eu vi que na Bíblia, dependendo da versão da Bíblia, nós vemos a palavra fogo repetida em torno de 345 vezes. Por que eu digo dependendo da versão? Tem versões que falam, né, de uma outra forma, mas a palavra fogo, ela é repetida mais de 300 vezes na Bíblia. E nós estamos numa estação, nós estamos num tempo aonde o Espírito Santo de Deus está transformando a nossa vida de dentro para fora. E o Espírito Santo, a figura do Espírito Santo na Bíblia também é comparada ao fogo.
Porque quando você recebe o Espírito Santo na tua vida, o Espírito Santo, ele é aquele árbitro, é aquele juiz, que ele já vai, né, apitando lá, mostrando para você, né, aqueles pontos que você tem que mudar. É o Espírito Santo que te reveste de poder, é o Espírito Santo que convence o teu coração daquilo que você precisa fazer e que agrada ao Senhor. Então nós precisamos entender que há um processo para nos formar conforme a vontade de Deus. Deus tem um propósito para mim e para você, diga amém. Ninguém nasceu por nascer. Eu nasci só para eu existir no mundo. Não é assim, gente. Todos nós nascemos para um propósito. Nós nascemos para algo que nós vamos fazer, não só para nós, para nossa realização pessoal, mas nós vamos fazer para agradar a Deus. Tudo na nossa vida tem um processo que vai agradar ao Senhor. Ontem eu estava conversando com uma pastora que é minha discípula, e ela compartilhando comigo que há 2 anos, ela tem uma filhinha que hoje deve estar com 7 anos de idade, mais ou menos, e ela disse que há 2 anos atrás, a filhinha dela começou a reclamar de uma dor na perna, e ela não deu muita importância. A criança está brincando, né, bate, corre e tal, não sei o quê, mas a menina continuou reclamando, e havia momentos que ela chorava de desespero e com dor na perna. E ela começa a levar para médico, leva aqui, leva ali, faz exame assim, exame assado, não aparecia nada. A menina com muita dor, havia assim momentos que durante o dia ela tinha que medicar a menina de 4 a 5 vezes com remédios fortíssimos, e a dor não passava. Até que, por último, né, para a glória de Deus, Deus conectou ela com uma pessoa que levou ela para um especialista. E o que ela descobriu? Que a filhinha dela estava com um tumor na perna. Olha que grave, gente. Mas quando ela recebeu aquele diagnóstico, ela já começou a orar, começou a entregar aquilo nas mãos do Senhor. Fizeram os exames, descobriram que, para a glória de Deus, não era um tumor maligno, mas que a menina precisava passar por uma cirurgia. E aí marcou a cirurgia para sexta-feira, agora passada, véspera do Dia das Crianças. E a menina passou pela cirurgia, foi tudo bem. Diz que quando ela voltou para o quarto, né, a mãe entra lá, o médico veio e falou para ela assim: mãe, já pode colocar a roupinha na tua filha, porque ela já está de alta, ela vai para casa. Ela falou: mas doutora, acabou de operar. Não, pode levar para casa. E aí ela, como mãe, né, mas me diga, doutor, e com relação à alimentação, pós-cirúrgico, o que eu posso dar para ela, o que eu não posso? Ele falou: se você quiser dar um X-Bacon para ela já pode comer. E aí a menina ali, né, olhando feliz, falou: mãe, hoje tem culto? E a mãe falou: tem, filha. Ela não imaginava, né? Falou: mamãe, então vamos logo para casa, porque eu quero ir para o culto hoje. E a criança está bem, está feliz, está abençoada, né? Deus trouxe a cura, o livramento, o milagre. Agora, tudo isso é um processo. Tudo isso, né? Mas apóstola, por que Deus permite? Ela não é uma pastora, meu Deus, é uma mulher que ora, que prega. Por que esse tumor na perna da filha dela? O processo de Deus para nos preparar para algo novo é extraordinário. Diga glória a Deus. Todos nós precisamos passar pelo processo. E a primeira vez que a palavra fogo aparece na Bíblia está lá em Gênesis 19, 24, que a Bíblia diz assim, ó: e Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Então a primeira vez que a Bíblia menciona fogo, é o fogo que traz transformação, é o fogo que acaba com o pecado, porque Deus não tem prazer no pecado, né? O que é o pecado? É tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. E Sodoma e Gomorra era uma cidade que eles perderam totalmente a noção do que era, como
que eu posso dizer assim? Eles perderam a noção do que era respeito. Não se respeitava as pessoas. Eles tinham uma vida totalmente promíscua. Era uma cidade totalmente perdida na sexualidade. Era um horror. Mas dentro dessa cidade morava uma família. A família de Ló. Hoje eu estou esquecendo os nomes, né? A família de Ló, que era sobrinho de Abraão, morava nessa cidade. E Deus, por conta dessa família, por conta da aliança que Deus tinha com Abraão, Deus salva essa família. Deus tira essa família de lá. E a Bíblia diz que quando eles começam a sair, começa a cair fogo do céu, destruir toda a cidade. E Deus deu uma ordem, falou para eles: vão embora e não olhe para trás. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló, no meio do caminho, ela resolveu olhar. Talvez sentiu saudade da cidade, ficou pensando: poxa, minha casa, né? Eu morava numa casa lá, tinha isso, tinha aquilo. Começa aquele saudosismo das coisas, né, que já se passaram. E aí o que acontece? A Bíblia diz que imediatamente ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela não continuou, ela não pôde ir adiante para cumprir o propósito de Deus, porque olhou para trás. Então nós vemos que quando a Bíblia fala, por exemplo, de mulher, que fala: e a mulher de Ló olhou para trás, a Bíblia está se referindo à igreja, não só uma pessoa em si, mas Deus está falando sobre a igreja. E muitas vezes nós, como igreja, né, a gente tem a mania de começar a sentir saudade da vida passada, de como nós éramos às vezes antes de Jesus. Eu estava falando isso ontem aqui na aula sobre aconselhamento. Eu conheci um pastor, eu ouvi a história de um pastor, não conheci, eu ouvi a história. Esse pastor hoje tem mais ou menos uns 45 anos de idade. E quando ele era adolescente, assim como a maioria dos nossos aqui são adolescentes, ele foi para a igreja e um pastor foi pregar na igreja dele. E o pastor subiu no altar e começou a falar, né? Olha, hoje eu sou pastor e tal. Mas antigamente, antes de eu ser pastor, eu tinha muito dinheiro. Eu tinha 3 salões de baile que ferviam na cidade. Era o point que todo mundo ia. Eu tinha as mulheres que eu queria. Eu não me faltava nada. Eu tinha dinheiro, eu usava droga, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu viajava, eu tinha o carro do ano, eu tinha não sei o que. Começou a contar tudo que ele tinha de grandioso e contava com aquele entusiasmo. Daqui a pouco ele falou assim: mas aí eu aceitei Jesus, e aí hoje eu não tenho nada disso, sabe? Ele falou, a interpretação de quem ouvia era assim: poxa, era melhor antes do que agora com Jesus. E esse pastor, ele conta que ele era adolescente. Quando ele ouviu aquilo, ele falou: peraí, eu acho que é melhor sem Jesus do que com Jesus. Porque ele falou com uma alegria, um entusiasmo tão grande. Depois falou: agora eu sou de Jesus, né? Parece que está lamentando que ele abriu mão. E ele diz que como ele era um menino, como ele era um adolescente, ele falou assim: eu não quero mais a igreja. E naquele dia ele saiu da igreja, esse rapaz, né? E ele já saiu, já se envolveu com drogas, com heroína. Não foi nem nas drogas menores, já foi naquela grande. Durante muitos anos ficou perdido nas drogas, por conta da oração da família, dos pais e tudo. Ele voltou para Jesus e graças a Deus hoje ele é um pastor. Mas olha para você ver o trauma que gerou nele, por conta de alguém que se diz de Jesus e fala das coisas do passado com saudade. E gente, nós temos que entender que quando Deus faz algo novo na nossa vida, quando eu tenho o meu encontro com Jesus, eu tenho que me desfazer de tudo aquilo que me rouba da presença do Senhor.
eu preciso deixar para trás de verdade. A Bíblia diz em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 5, lá no versículo 3, começa a história de Pedro. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele entra no barco de Pedro. Junto com ele entraram alguns outros discípulos. Ele se afasta ali da margem, né? E o barco fica um pouquinho mais distante, o que faz com que as pessoas possam enxergar melhor Jesus. E ele começa a pregar, pastor Renan. Ele começa a anunciar o reino de Deus. E o Pedro está no barco. Pedro ainda não tinha entregado a vida dele para Jesus. E Pedro está lá. Jesus pediu para usar o barco, ele deixou. E no que Jesus começou a ministrar, começou a falar, aquela palavra entrou no coração de Pedro. E quando Jesus termina a ministração, que ele volta com o barco para a praia, ele olha para Pedro e fala: Pedro, vem e me segue, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. E a Bíblia diz que Pedro topa aquele chamado. Pedro falou: eu vou. Só que ele foi, Gilberto, mas ele não se desfez do barco. Ele tinha outros barcos. Pedro vivia da pescaria, era um pescador exímio, ele tinha o ganho dele, ele vivia daquilo. Então o que Pedro faz? Ele vai seguir Jesus, mas ele não se desfaz do negócio. Ele deixa, né, nos cuidados do sogro dele. Então o barco continuou indo para o mar, pescando, né, tendo ali, e Pedro foi seguir Jesus. Só que lá na frente, depois de 3 anos e meio andando com Jesus, vivendo com Jesus dia após dia, sendo evangelizado por Jesus, aprendendo sobre o reino de Deus, quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Pedro foge, vai para um lugar lá onde tinha umas pessoas numa fogueira, ele senta lá na fogueira, fingindo que não sabe de nada, e as pessoas começam a falar, né? Ei, você não é um dos seguidores dele? Ele falou: não, sou não. Não, mas você se veste como eles, você fala como eles. Porque, gente, se tem uma coisa que muda quando nós entramos, né, e começamos a nossa caminhada com Jesus, já é as nossas falas, sim ou não? Você já começa: misericórdia, sangue de Jesus tem poder, né, não sei o que, glória a Deus. A Rihanna ontem estava falando que até na hora de xinga falando da Bíblia. Ô, filho do filisteu, né, Rihanna? Ô, não sei o que lá. A gente muda, isso é natural, porque nós começamos a conviver com pessoas que têm uma outra linguagem. A linguagem de Deus é da palavra de Deus. Então Pedro, ele foi reconhecido ali, e ele fica com muita vergonha, porque literalmente Jesus já havia falado para ele: Pedro, você fala que me ama, você fala que é capaz de dar vida por mim, mas olha, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Então quando aquilo acontece na vida de Pedro, Marina, ele que já estava firme, extremamente evangelizado, fortemente, direto por Jesus, o que ele faz? Por estar com vergonha, ao invés de ele orar, pedir perdão, se consertar, ele volta para o barco. Voltou para pescar. Voltou. O mestre morreu, né? Eu neguei ele. Voltou. Mas ele voltou por quê, pastor Renan? Porque tinha o barco. Estava lá. E isso, gente, às vezes pode acontecer, muitas vezes comigo ou com você, se nós não vigiarmos. Tudo aquilo que vai te fazer voltar para algo errado, tira isso da tua vida. Não, agora eu não vou mais fumar maconha, mas sobrou esse pedacinho aqui, eu não sei nem como é que chama aquilo, eu vou deixar guardado aqui, né? Porque vai que alguém acha na rua e vai fumar. Então eu vou deixar escondidinho. Na primeira dor de barriga que te der, você vai lá acender aquela porcaria e vai fumar. Ah, eu deixei disso. Aquelas coisas que te afastavam de Deus. Sabe, olha só, eu vou te dar o meu exemplo.
Quando eu me converti, gente, eu me converti numa igreja extremamente rígida, com usos e costumes, Casa da Bênção. Isso há 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Era muito rígida, não podia usar calça comprida, não podia, viu, Hilda? Não podia usar joias, não podia usar maquiagem, não podia usar nada. Agora imagina eu nessa igreja, gente. Vocês imaginam, eu, né? Mas Deus sabia que eu precisava daquilo. Eu precisava dessa rigidez. Eu precisava experimentar, lançar fora algumas coisas que poderiam me desviar. E eu me lembro que o dia que eu aceitei Jesus, né? Eu falei assim, bom, agora eu vou ficar firme na igreja, eu quero me batizar, eu vou ter que seguir os costumes da igreja. E aí no dia seguinte eu tinha educação física na escola. E aí eu falei, não dá para ir de saia. Aí coloquei, né, um moletom, coloquei a camiseta e fui. Gente, quando eu saí do portão da minha casa para fora, eu comecei a correr. Fui correndo para a escola. Aí a minha amiga, por que você está correndo? Ela nem foi comigo, eu saí correndo. Eu falei assim, porque ninguém da igreja pode me ver. Eu já estava com medo. Aí eu fui, fiz lá educação física, voltei correndo, olhando na rua, dava a impressão que o pastor estava lá, que estava todo mundo da igreja. Porque aquilo não podia, era fora dos costumes da minha igreja. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu tiver aqui as minhas calças jeans, meus moletons e tudo mais, uma hora eu vou usar. O que eu fiz? Juntei tudo, falei para minha mãe, mãe, dá um sumiço nisso. Mandei tudo embora, gente, só fiquei com as saias. E foi um processo, a Solange lembra disso, que a gente só podia usar saia, né, Sol? No frio, gente, como eu sofria. Aquele vento naquelas pernas finas assim, eu ia para a escola e tal. Mas eu joguei fora, porque eu precisava, sabe, me afastar daquilo para obedecer. Mas e depois, apóstola? Depois mudou. Depois a igreja, ela liberou uma série de coisas. E aí ficou tudo bem. Liberou, vamos usar. Não tem problema. Mas enquanto não podia, eu tinha que obedecer. Então eu tive que me desfazer daquilo. E nós precisamos, gente, entender que tem coisas que o Espírito Santo, ele vai falar para você. Bota fogo nisso. Lança fora, porque senão você vai voltar para isso. Quando Jesus entra no barco de Pedro, ele fala assim, Pedro, vamos para as águas mais profundas. E aí, lá nas águas profundas, Pedro tem um encontro com o Senhor. Por isso que ele deixou. Mas essas águas profundas, gente, é literalmente para mergulhar, de verdade. Às vezes você está na igreja, você frequenta a igreja, você gosta da igreja. O Reino em Movimento é uma igreja legal, tem muitas coisas legais. Eu gosto do louvor, eu gosto do apóstolo, eu gosto do pastor Renan, eu gosto de tudo que tem lá e tal. Mas você ainda está preso a alguma coisa que você não se liberta disso. Você não é integral no reino de Deus. Você é um participante, mas quando você se entrega, quando você realmente faz a vontade do Senhor, coisas sobrenaturais começam a acontecer na tua vida. A Bíblia fala de uma outra pessoa, e uma outra história que eu acho fantástica, né? A Bíblia conta que um dia, Elias, um grande profeta de Israel, um homem extremamente respeitado, os reis tinham respeito por ele, tinham medo dele, porque era um homem que quando falava, quando ele liberava uma palavra, acontecia. Elias fez uma oração, e ele falou assim, que não chova sobre Israel, até o dia que eu ore, para que chova de novo. E durante 3 anos e meio não choveu em Israel. Sabe aquela pessoa tão usada por Deus, a esse nível de orar, para que algo da natureza
seja interrompido por conta da oração dele. Esse era o profeta Elias. E um dia Deus chega para Elias e fala: Elias, eu vou tomar você para mim, eu vou te trazer para o céu, mas você não vai morrer. E você vai preparar um sucessor, alguém que vai substituir você na arte da profecia, um homem cheio também do poder, como você é. E Elias imediatamente reconheceu que essa pessoa seria Eliseu. E o que Elias fez? Elias mandou um WhatsApp: Eliseu, querido, quero falar com você, vem aqui, porque você vai ser meu sucessor. Não, ele não falou isso. A Bíblia diz que ele vai até onde Eliseu morava, ele pega a capa dele, pastor Renan, e põe em Elias, quer dizer, em Eliseu. Ele não falou nada. Ele não falou: essa capa aqui quer dizer que eu estou transferindo minha unção, essa capa aqui quer dizer que você vai me substituir. Ele não falou nada. Não houve uma conversa. Você pode ler isso na Bíblia, não houve uma conversa. Mas quando Eliseu recebeu aquela capa, ele já entendeu. Ele falou assim: Deus tem um propósito na minha vida. Por isso que Elias está me passando essa capa, ele está colocando essa capa sobre mim. Só que ele não deixou a capa em Eliseu, ele colocou e tirou e pegou de volta. Então Eliseu, nessa hora, ele olha para Elias e ele faz uma pergunta. Ele não perguntou quando que começa a sucessão, como é que vai ser. Não, ele não perguntou isso. Ele só perguntou para Elias o seguinte: eu posso me despedir dos meus pais? Então ele já começou um desapego. Ele falou: eu só quero me despedir dos meus pais. E Elias falou: então você pode se despedir dos seus pais, porque o Senhor, Ele vai me arrebatar. E o dia que Deus fizer isso, você tem que estar comigo, porque quando Deus me arrebatar, haverá uma transferência de unção. Aí ele falou que ia acontecer. Mas Eliseu já entendeu que naquele momento ele precisava mudar de atitude. E a atitude de Eliseu foi além, porque quando Elias autorizou que ele voltasse para casa e se despedisse dos pais, ele volta para casa, e ele era um fazendeiro, gente. Ele tinha os ganhos, ele tinha bois, ele tinha carroças, que provavelmente arava a terra e tudo mais. A Bíblia diz que ele volta, ele se despede dos pais, e junto com tudo isso, ele queima as carroças todas, ele põe fogo nas carroças, ele pega os bois, mata os bois, faz um churrascão para todos os funcionários, e depois disso, ele vai e segue Elias. Por que Eliseu fez isso? Ele acabou com tudo que pudesse um dia gerar dúvida no coração dele, e ele falar assim: não, eu vou voltar para casa. O que? Esse negócio de falar do reino de Deus, de profetizar, isso aqui é muito difícil. Eu vou voltar, eu tenho lá os meus bois, eu tenho lá as minhas carroças. Mas ele queima tudo. Por isso que tem aquela canção: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Só tenho você, Deus. Que é o quê? Que é o quê, gente? Palavra de vida eterna. Eliseu entendeu isso. Tanto que quando ele segue Elias, a Bíblia diz que em algumas vezes, Elias, lá em 2 Reis, no capítulo 2, nós vemos que algumas vezes Elias fala assim para Eliseu: Eliseu, eu vou até ali, a cidade tal, a outra cidade, não sei o que, você não precisa ir comigo não, fica aqui, eu vou até lá e volto. Se fosse hoje, eu imagino que Eliseu ia falar: você está louco? Eu não fico aqui de jeito nenhum. Vai que nessa que você está indo lá, o Senhor te arrebata e eu vou perder de receber unção, eu vou perder de Deus cumprir em mim o propósito dele. Mas não vou mesmo, de forma alguma. Então, o que ele faz? Ele não deixa Elias,
De jeito nenhum. E na hora que Deus arrebata Elias uma carruagem de fogo, a capa de Elias cai. Eliseu pega aquela capa, coloca sobre os ombros, e ele continua sendo profeta sobre Israel. A Bíblia diz que Elias operou 7 grandes milagres, mas a unção sobre Eliseu era dobrada, e Eliseu operou 14 grandes milagres. Então Deus tem algo muito especial para nós. Agora, o que é que nós temos que deixar para trás? Do que é que eu tenho que me desapegar? Quem foi assistir o filme A Forja, vocês entenderam? Você assistiu, pastor Renan? Assistiu? Você viu que chega uma hora, né, pastora Pri, que tem que deixar alguma coisa para trás. Tem algo que te rouba da presença de Deus. O que está te roubando? Aquele joguinho lá no teu celular, que você já passou todas as fases, você é o campeão, né? E que para ler a Bíblia dá um sono lascado, mas o joguinho, ai, vara madrugada, né? O que está te roubando da presença do Senhor? O que está chamando? O Walter veio aqui e ele estava citando ali, naquilo que ele estava falando. Ele falou assim: é incrível que quando é para fazer algo para Deus, você está cansado, você tem sono, você está com fome, você está doente, tem uma lista de desculpas. Mas se você estiver cansado, com fome, doente, e alguém ligar para você: fulano, estou indo viajar agora, tem uma vaga para você, vamos comigo? Na hora você sara de tudo. É um milagre. Você levanta, você faz a mala, você entra no carro, passou a dor, é impressionante. Esses dias atrás nós fomos para São Paulo, né, pastora Fátima? E a gente andou pra caramba lá, estava eu, a Fátima, a Selminha e a Sol. E andamos, ninguém reclamou de nada. Depois a Selminha: ai, porque eu estou com uma dor aqui, estou com uma dor. Foi engraçado, lá não vi você com dor. Porque estava andando, estava passeando, estava vendo coisas. Você entendeu? E às vezes a gente faz isso com Deus. Você trabalha, você dobra o horário, você, né, produz, porque você quer agradar o patrão, você quer receber hora extra, você quer isso, quer aquilo, faz que é uma beleza. Falou que tem que vir para a igreja. Ai, apóstolo, eu estou sentindo que eu vou ficar mal, eu estou sentindo. Ai, porque não consigo, né? Ai, porque, me dói aqui, dói ali. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que a igreja é lugar de cura? Sabia? Que a igreja é lugar onde as suas forças são renovadas? Sabia que Deus, Ele sempre tem uma palavra pontual para a tua vida, uma orientação, tem algo novo. Então, Jesus, nesse tempo, Ele está provando o amor dele por mim e por você. Ele quer nos aperfeiçoar. Por que eu estou falando isso, gente? Porque domingo agora começa a nossa festa de tabernáculos. E tabernáculos é uma festa de milagre. Tabernáculos, eu gostaria, um dia você vai a Israel comigo em tabernáculos. Né? Eu já fui a Israel 8 vezes, 2 vezes eu não fui na festa de tabernáculos, mas 6 vezes eu fui em tabernáculos. É uma coisa impressionante. Você vê nas casas, eles montam assim na varanda, com tecido, às vezes com folhas de bananeira tal, montam tipo uma tenda, colocam uma mesa simples, nada cheia de luxo, e pelo menos uma refeição do dia eles fazem embaixo dessa tenda. Você vai aos grandes restaurantes, tem um lugar onde está lá coberto com tecido ou com folhas de árvores, uma mesa, um lugar para você sentar ali e comer debaixo da tenda pelo menos uma vez. Por que eles fazem isso? Para lembrar que durante os 40 anos que eles andaram no deserto, Deus foi a cobertura deles. O sol do deserto não molestou a vida
do povo de Israel, porque Deus mandava uma nuvem gigantesca que fazia sombra sobre eles. À noite no deserto ninguém morreu de frio, porque havia uma coluna de fogo que aquecia e que iluminava toda a congregação. Eram mais de 3 milhões de pessoas sendo protegidas por Deus. A roupa não se gastava. As crianças, elas recebiam uma roupinha quando nascia, conforme ela ia crescendo, a roupa ia crescendo junto. O sapato não gastava. Não tinha nada o que plantar, como plantar no deserto, mas Deus mandava um maná, que durante a madrugada caía, e de manhã eles juntavam aquilo e faziam a comida deles. Então tabernáculos é tempo, gente, de milagre na nossa vida. E talvez a primeira coisa que você tem que se desprender é a preguiça. É a desculpinha para não estar na casa do Senhor. Porque a festa de tabernáculos, ela é comemorada durante 8 dias. O quê? 8 dias na igreja? Só está ficando doida? Não, estou ficando doida não. Eu estou convicta do milagre que Deus vai operar na tua vida. 8 dias de celebração. Você vai ter que, alguns vão ter que vir direto do trabalho com a roupa, né, do serviço, não tem problema, pode vir com o coturno que você usa lá, né, com o que você usa, o avental, não tem problema, venha, mas vem celebrar o Senhor. Queima a sua carroça, mata os bois que você usa como desculpa para não estar na presença do Senhor. Tudo é pelo Espírito Santo de Deus. Cada noite vai ser uma palavra profética. Cada noite vai ser uma liberação de milagres. Cada noite vai ser uma conquista na tua vida. Gente, pensa comigo. É melhor 8 dias na casa do Senhor do que 8 dias internado no hospital. É ou não é verdade? Você lá internado, sem poder levantar, querendo ir para casa. Ah, meu Deus, como eu queria estar celebrando tabernáculos. Aí queria, né? Então, faça antes que algo ruim te impossibilite de fazer algo para Deus. Domingo começa. Nós vamos ter aqui uma decoração diferenciada. Não sei o que a pastora Solange vai fazer, mas a gente vai montar um tabernáculo aqui. Uma tenda aqui. E você vai passar por essa tenda, você vai receber uma unção, você vai entrar neste lugar, vai receber uma palavra. Nós vamos durante a semana terminar o culto às 9 horas, nós não vamos nos prolongar. A gente vai fazer um louvor mais reduzido, a palavra, vamos orar por você, você vai voltar para a tua casa alimentado por Deus. E um milagre vai se instalar na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Então fique em pé nessa noite, porque eu quero orar por você. Não faça como Pedro, que até seguiu Jesus, mas aí teve uma hora que decidiu e voltou para trás. Ai, meu Deus, segunda-feira é um dia tão cansativo. Ai, apóstola, que me perdoe. Gente, eu não tenho que perdoar ninguém não. Não adianta você ficar pedindo perdão para mim não. Se vier, vou ficar feliz. Se você não vier, o problema não é meu, o problema é seu, tá? Mas se esforce, esteja aqui, participe, separa esse tempo para o Senhor. Deus vai inaugurar coisas grandiosas na tua vida. Segue o exemplo de Eliseu. Entenda que Deus vai colocar uma capa, uma unção sobre você. Deus vai liberar para você algo novo. Eu sei que depois de tabernáculos, porque tabernáculos é uma festa bíblica, é uma festa instituída por Deus. Não é que nem o Natal é uma invenção. Alguém, vamos fazer isso aqui lá. É o dia que nasceu Jesus. Vou te frustrar, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Sabia?
Jesus nasceu em tabernáculos. Jesus nasceu em plena festa de tabernáculos, que é entre setembro e outubro. Ai, apóstolo, agora você me decepcionou. Só falta você falar que Papai Noel não existe. Ele não existe. Então, gente, nem o coelhinho da Páscoa. Então, às vezes você dá tanto valor aí para o Natal. Ai, porque o dia das mães, o dia dos pais, o dia das crianças. Ótimo, legal, comemorar, não estou contra, não. Mas isso aí é uma invenção humana. Mas tabernáculos é uma festa que Deus criou. Páscoa, Pentecostes e tabernáculos. O Senhor falou 3 vezes no ano: vocês vão celebrar. É uma festa que Deus está preparando e está te convidando. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você acha que numa festa que Deus prepara, o negócio é bom ou é ruim? Você acha que Deus ia fazer uma festa com meia dúzia de coxinha para você comer e o outro não? Já aconteceu, né? Eu acho que talvez você já tenha ido em festa que não deu bolo para todo mundo, acabou o guaraná, né? A coxinha também não deu. Mas as festas do Senhor é um banquete maravilhoso. Amém? Então prepare o seu coração, gere expectativas. Gere expectativas. Apóstolo, eu nunca celebrei tabernáculos. Está aí uma oportunidade. Está aí uma oportunidade. Eu vi no olhar do Walter e da Marina uma tristeza, felicidade por ir para Portugal e tristeza por não estar aqui. Mas eles vão assistir de lá. Vão assistir online, vão assistir depois, né? Porque há uma diferença de horário lá. Lá é 4 horas para frente, né? Mais tarde. Então eles vão assistir, vão participar sim. Como foi na época dos cultos online. Vai assistir, vai participar. Mas, gente, nós que estamos aqui, vamos celebrar ao Senhor. Amém? Eu até conversei com a pastora Solange, falei para ela, né, já deixar o espaço gourmet aberto antes do culto, se alguém quiser vir para comer antes, né? Só até ela mesmo vai ter que se virar aí, que ela está trabalhando, ela é a pastora Ana, mas vai se virar aí com as ajudantes dela, as lanchoneteiras ali, ó. Né, vão ajudar. Você vem, come aqui, toma um cafezinho aqui na igreja, celebra o Senhor, 9 horas vai para casa. Amém? Vamos orar? Você está disposto a abrir mão daquilo que Deus pedir para você? Sim ou não? De verdade? Então põe a mão no seu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu tenho plena convicção de que o Teu Santo Espírito tem ministrado o nosso coração nesses dias. E o Senhor está gerando uma mudança de dentro para fora, Pai. Não adianta só eu ter a aparência de quem serve o Senhor, eu até falar palavras da Bíblia, até usar frases que eu ouço na igreja, mas se a minha vida não está totalmente entregue nas suas mãos, se eu não sou integral na maneira de te servir, Senhor, algo está errado. Então, Deus, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que o Teu Espírito fale, Senhor, na nossa mente, para que nós possamos lançar fora, Deus, aquilo que nos separa do Senhor. Nos dê graça, nos dê força, nos dê amor pela Tua palavra, pela Tua obra, pelo reino de Deus, Senhor, para que nós possamos Te servir conforme a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, se eu não tenho nada que me arremeta ao meu passado, que eu fique olhando com saudosismo, eu não vou voltar para lá, porque aí, Senhor, a minha dependência é só Tua, eu só dependo do Senhor. Então me ensina a olhar para o Senhor. Queima, Senhor, com Teu fogo tudo aquilo que está nos destruindo, assim como o Senhor queimou lá em Sodoma e Gomorra e destruiu com tudo, queima da nossa vida também. Nós lançamos fora, Pai, aquilo que nos separa do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia.